É isso, pessoal. 0-0 no Mineirão, um pontinho para cada lado e no outro jogo o Coritiba venceu, acabou ultrapassando o Ceará na tabela de classificação. O Ceará cai uma posição, mesmo com empate, chega a 33 pontos, mas agora é o 16º colocado. E na rodada que vem tem nada mais nada menos que o Cuiabá, que é o primeiro da zona do rebaixamento. Confronto diretaço na Arena Castelão, é vencer ou vencer. A gente está começando aqui o nosso bate-bola final. Eu peço para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal. Se não conhece o trabalho aqui da Torcida K, seja muito bem-vindo. Vai chegando aí, vai se inscrevendo e ativa o sininho das notificações para você receber tudo que a Torcida K fizer, transmissões, vídeos, análises, pós-jogos e tudo mais. Estou ao lado do Breno Tavares e do Wilson Medeiros. Eles comentaram o jogo aqui na Torcida K e vão bater papo agora, falar o que foi esse jogo, detalhar um pouquinho mais. Começo com o Breno do canal do Vozão, inclusive aqui fazendo essa parceria com a gente. Breno, o que falar deste 0-0 Atlético e Ceará no Mineirão, hein? Alessandro, acho que foi um jogo que foi muito parecido, o primeiro tempo e o segundo tempo, né? Porque acho que o jogo inteiro foi um Ceará, né, que suportou muito bem o ataque do Atlético Mineiro, que nem eu falei várias vezes, anulou bem as principais forças ofensivas do time do Atlético Mineiro, não sofreu lá atrás. Acho que o Lúcio Gonzalez acertou em cheio desse esquema com 3 zagueiros, ali com o Vitor Luiz surpreendendo todo mundo. Eu acho que a tendência é só manter esse esquema. Eu acho que o Ceará pode evoluir jogando dentro desse esquema tático. Então, o Ceará se comportou muito bem defensivamente dentro desse esquema de 3 zagueiros, só que lá na frente, né, o negócio não funcionou, o Ceará não conseguiu encaixar boas jogadas, nenhuma jogada de velocidade, de intensidade. Realmente, quando a bola chegava lá na frente, não tinha opção. Às vezes era só o Nino, só o Clebão, às vezes só o Lima, só o Jô. Então, faltava alguém ali para dar mais opção. Acho que faltou a bola passar também um pouco mais pelo lado esquerdo, com o Bruno Pacheco, com o Vitor Luiz, já que todas as jogadas eram o tempo todo ali com o Nino Paraíba. Né? E tinha hora ali que o Nino Paraíba não estava mais aguentando, até pela idade dele. Então, acho que as bolas poderiam ter passado um pouco mais ali pelo lado esquerdo. Acho que o Ceará poderia encontrar algo melhor durante o jogo. Então foi isso, um sistema ofensivo muito fraco, que praticamente não finalizou, isso é impressionante, e um sistema defensivo muito forte. Substituições do Lúcio, eu gostei de algumas, a maioria não, né? Acho que faltou ali principalmente a entrada do Eric. Eu acho que ele poderia, né, dar uma velocidade maior, né? John Vasquez, não entendi a entrada dele, já que ele vinha todo o jogo entrando e entrando muito mal. Então, substituições do Lúcio ali, eu não concordei muito com a maioria, né? Só concordei talvez um pouco ali com a do Clebão. E eu acho que assim, um ponto não é um resultado ruim, né? Acho que o torcedor até não esperava esse empate, essa partida tão boa defensivamente, pelo menos, do Ceará. Então, um resultado bom, não é um resultado ruim, pelo que o Ceará vinha apresentando nos últimos jogos. É um resultado ótimo, mas óbvio que poderia se arriscar, né? Poderia tentar algo a mais ofensivamente. Mas agora, acho que é um ponto importante. E acho que agora chega melhor, né? Para o próximo jogo, que é um adversário direto, que é o Cuiabá. E o Ceará precisa vencer esses jogos diretos, né? Já que enfrentou Curitiba, São Paulo, que eram adversários diretos naquela época, e não venceu. E agora tem mais uma oportunidade de um jogo direto, poder vencer dentro de casa, diante da torcida, conseguir encaixar uma sequência, de se distanciar da zona de baixo da tabela contra o Cuiabá. Então, um jogo importante. Que bom que o Ceará conseguiu resultado bom e chega, né, melhor, né, com condições melhores, né, assim, animicamente, para o jogo contra o Cuiabá. É isso, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Wilson Medeiros, é mais ou menos por aí mesmo, 0-0. Em outras circunstâncias, um resultado a ser celebrado, né? Mas por conta do contexto, aí a questão do Ceará é um resultado interessante, mas a zona do rebaixamento tá ali atrás. O próximo jogo é de fato a prova de fogo pro Vozão, né? Verdade, Alessandro. Um ponto, seja contra o Juventude, seja contra o Palmeiras, né? Mas é claro que o torcedor do Ceará não esperava, sobretudo face aos últimos jogos. Todo mundo fica com aquela calculadora na mão, fazendo projeção. E esse é o tipo do jogo que eu acho que talvez nem o mais otimista torcedor do Ceará poderia imaginar um pontinho, né, na conta. O problema é que o Ceará conseguir um pontinho desse aqui quando não se espera, num jogo onde os 3 pontos é praticamente a obrigação, o Ceará vai e surpreende negativamente. O jogo em si, Alessandro, foi um jogo muito amarrado, um jogo onde um sistema defensivo sobressaiu-se, que foi o do Ceará,
E eu não vou dizer que foi um jogo de vitória dos dois sistemas defensivos, porque o Ceará praticamente não agrediu. O Ceará não ofendeu a equipe do Atlético Mineiro. O Ceará, quando tinha posse de bola, parecia mesmo um time que não era treinado, um bando que se conheceu há pouco tempo, mas muito pela falta de qualidade mesmo desse material humano do Ceará, sobretudo no setor ofensivo. Eu imaginava que o Ceará sofreria bem mais, que o Atlético Mineiro amassaria mais a equipe do Ceará, não amassou, estava até dando uma passada agora aqui no Twitter, vendo aqui os comentários do torcedor do Atlético Mineiro, o torcedor da bronca, o torcedor querendo a cabeça do Cuca, o torcedor dizendo que o Hulk é que leva o time nas costas, o torcedor bem na bronca realmente, dizendo que tem que fazer uma revoada dos atletas lá do Atlético Mineiro, o atual campeão brasileiro, que não conseguiu repetir a brilhante campanha do ano passado. Pelo lado do Ceará, a gente até já foi enfático, até repetitivo aqui, esse bom desempenho do sistema defensivo, essa surpresa vindo aí com 3 zagueiros, com o Vitor meio que fazendo ali pelo lado esquerdo esse terceiro zagueiro, mas o Ceará padece ainda de problema na saída de bola, isso começa da zaga, passa por volantes que não conseguem sair jogando, a ausência de um meia propriamente dito. O que é que acontece então? Sobrecarrega, por exemplo, a única válvula de escape, que é o Nino Paraíba, um jogador já de alta idade para o Sport, e que acaba tendo ali como válvula, tentando sair, às vezes ele abaixa a cabeça e vai tipo assim, não sai nada aqui, eu vou tentar abaixar a cabeça, ver se consigo alguma coisa, quase que um guerreiro de 1 contra 300 para ver o que é que dá. Então, assim, muito ruim mesmo essa peça ofensiva do Ceará. O Ceará conseguiu ameaçar apenas em 2 jogadas, se eu estiver errado aqui, vocês podem me corrigir, que foi uma do Nino Paraíba, que aquela bola que ele até meio que ganhou no ginga de corpo do zagueiro, tocou, o goleiro defendeu, e o Jô também numa jogada individual, na luta física mesmo, com o zagueiro do Atlético Mineiro, não lembro se foi o Júnior Alonso, enfim, acabou ali também chutando em cima do goleiro do Atlético Mineiro, o goleiro saiu no abafa, e só, muito pouco, foi contra o Atlético Mineiro, foi lá, é um jogo teoricamente ideal para o Ceará, que tem um material humano de qualidade, ao meu ver, reduzida, tentar até ter melhores lances dessa forma, como foi contra muitas vezes aí contra Flamengo, contra Palmeiras. O time é encurralado, tá certo que o Atlético foi encurralar mais ou menos nos 30 para 35 minutos do primeiro tempo, mas o Ceará não conseguia sequer criar espaço no contra-ataque. O Ceará passava do meio campo, não conseguia dar 3 toques, era uma coisa assim que quem estava prestando atenção aqui assistindo a gente pelo YouTube, quantas vezes eu balancei a cabeça dizendo, meu Deus do céu, parece que não treina, parece que não é jogador de futebol. Enfim, não vou nem estar nominando, porque foram tantos lances que não dá nem para você pegar um para Cristo, por exemplo, né? O Castilho, que talvez teria essa função, como o Breno bem falou no intervalo, foi muito abaixo mesmo, pelo menos nessa função. Das substituições do Lujo, eu confesso para você que a única que me agradou, que me pareceu fazer mais sentido, o Alessandro, foi justamente a única substituição que ele foi obrigado, que foi tirar o Richard Coelho para colocar o Fernando Sobral, que parecia o mais lógico desde o começo. Vasquez não entrou bem, Rigonato não entrou bem, o Clebão, quem estava com saudade do Clebão já está com raiva, a gente também passando aqui na timeline, né, dos torcedores do Ceará, dos grupos do Ceará, pessoal já na bronca, e o Atlético Mineiro também, a César, o que é de César, o Keno, um sono muito grande na partida, o próprio Eduardo Sacha mudou, colocou o Pavon, colocou o menino lá, América, o Ademir, né? O Pavon até acredito que foi bem, eu gostei do Pavon, deu uma movimentação maior, inclusive o Atlético começou a pressionar mais o Ceará a partir da entrada do Pavon, já o Ademir também entrou muito mal, de forma que esse 0-0 é um resultado que acredito que faz jus ao que foi a partida, né? O Ceará conseguindo se fechar bem, o Atlético com a posse estéril, sem conseguir criar grandes chances, 0-0, um pontinho importantíssimo, e repito, que não estava na conta do torcedor do Ceará, vai para um confronto direto importantíssimo dentro de casa contra o Avaí, um confronto que pode, no final das contas, ser o divisor de águas para o não rebaixamento do Ceará ou para um rebaixamento. Vamos aí aguardar que o Ceará consiga fazer o seu dever de casa, que tem sido tão difícil ultimamente, e vencer lá a equipe do Dourado. É isso, só você falou das substituições, e a primeira, por que o Sobral entrou? Por conta do Richard Coelho, sofreu uma concussão cerebral, ele recebeu uma bolada do Dodô, né, no rosto e caiu desacordado, alguns segundinhos de tensão, ele saiu consciente do estádio, está fazendo exames de imagem no estádio, no hospital próximo ao estádio Mineirão, e volta com a delegação junto para o jogo
da próxima rodada, da 32ª rodada contra o Cuiabá. Já falamos do jogo, vamos agora então pro raio-x aqui na torcida cá, os melhores e os piores do jogo. Agora vocês vão ter um trabalhozinho aí, hein? Agora o trabalho é bom, vamos nessa, rapaz. Toca aí a vinheta do raio-x, vai. Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da torcida cá. Começo contigo, Breno. Pior e o melhor do jogo. O melhor do jogo pra você hoje, quem foi? Acho que se tiver que apontar um melhor jogador, acho que eu coloco o Vitor Luiz ali. Por ele ter me surpreendido ali com o terceiro zagueiro, não comprometeu, jogou bem, então coloco o Vitor Luiz aí como destaque positivo aí. E o pior? Ah, sim. E o pior, eu acho que eu coloco Guilherme Castilho, porque eu esperava mais dele. Eu acho que quando o Lute coloca ele para armar o jogo, ele realmente não tá correspondendo. Não tá sendo um cara criativo, não tá conseguindo jogar bem. Acho que ele agrega mais jogando ali como volante, né? Na marcação, na saída de bola, na construção das jogadas, mais recuado como volante. Então, como é armado, ele não vem jogando bem. Então, acho que, para mim, foi um destaque negativo. Wilson Medeiros, o melhor do jogo pra você. Estamos sem áudio. Vai ligar agora o áudio? Aí. Faz 10 anos que eu tô aqui no Torcida da Casa, não aprendo esse negócio de ligar o áudio, rapaz, pelo amor de Deus. Acontece. Olha, Alessandro, melhor vamos colocar assim, pelo menos pela quantidade que se doou, né? Muito mais pela transpiração do que pela inspiração. Vou colocar o Nino, porque foi a tentativa de válvula de escape, foi um jogador que desarmou muito ali atrás e foi um jogador que pelo menos tentou alguma coisa. Muito mais pelo esforço do que propriamente pela qualidade técnica. Repito, o jogo hoje foi terrível. E o pior, rapaz, vou te contar uma coisa, viu? Assim, não dá para fazer uma carreta uma carrada, como diz o Matuto, não, né? Mas enfim, eu vou colocar aqui também, para não repetir o Breno, entrou e eu não vi dar tanta qualidade, o John Vasquez. John Vasquez, para mim, entrou muito perdido, não acrescentou em nada, então vai aí para ele o rótulo do pior. Treinador por treinador hoje. Oi, vamos lá. Não, e assim, eu só queria complementar que não é de hoje que o John Vasquez vem entrando mal. Impressionante a queda dele. Todo jogo o Lute vem botando ele e ele sempre entra mal. Desde que chegou ao Ceará, não mostrou para que ver. Então, realmente triste aí o John Vasquez jogando pelo Ceará. Treinador por treinador, vocês vão... Quem foi que mexeu melhor hoje? Enfim, e aí? Cuca ou Lúcio, Wilson? Vou no Cuca pela entrada do Pavon, que foi o único jogador, ao meu ver, dentre os que entraram, que conseguiram, digamos assim, dar um pouco mais de sal à partida. Então, treinador por treinador hoje, apesar de que, ao meu ver, os dois também bastante infelizes, mas eu vou no Cuca porque a entrada do Pavon foi, pelo menos aqui me pareceu, que deu uma pitadinha a mais, nada demais, mas uma pitadinha a mais nessa partida. E você, Breno? Concordo plenamente com isso. Também acho que o Cuca mexeu melhor, principalmente na reta final, ali com a entrada do Pavon, que eu falei ali na reta final, que era o jogador que estava mais incomodando. Ele também colocou o Allan Kardec, que conseguiu também, né, naquela furada ali, ele quase faz o gol na principal oportunidade do time ali com o Allan Kardec. Então acho que por essas substituições na reta final, acho que o Cuca foi melhor do que o Lúcio. É isso aí, sempre pedindo o seu like, sua inscrição aqui no canal. Muito obrigado por você ter acompanhado nosso pós-jogo, nosso bate-bola final até aqui. Estamos juntos e sempre que tiver futebol cearense vai ter torcida cá junto com você nessa. Até a próxima, pessoal.